colocar em pé, abra comigo Mateus capítulo de número 4. E nós vamos ler Mateus capítulo 4. Vamos ler o versículo 1 ao 9. Mateus 4, do 1 ao 9. A palavra de Deus vai dizer assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor possa falar com as minhas necessidades, as necessidades de cada um nessa noite espirituais. Que essa palavra venha ser pão para nós, sustento para o nosso espírito, para nos reforçar, fortalecer, para que possamos terminar a nossa caminhada nessa terra, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, querido. Se é uma coisa que o diabo gosta de fazer, e ele é perito nisso, é colocar dúvidas, é levantar dúvidas. Ele coloca dúvidas o tempo todo, principalmente naqueles que estão na caminhada do Senhor. Então, toda hora tem dúvida sendo lançada, tem seta sendo lançada, pensamentos passando em nós e dúvidas que vêm do inferno. E é sempre para te barrar, para que você não receba do Senhor aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então as dúvidas vêm sendo lançadas. Nem Jesus ficou livre disso, né? O diabo já começa lá no Jardim do Éden lançando dúvida, né? Dizendo que poderia comer do fruto, porque é que Deus não quer que vocês se tornem como Ele, conhecedor do bem e do mal, né? Então começa a dúvida lá, estragou todo o plano, porque Adão e Eva não vigiou e deu voz ao ouvido, ouvido a voz dessa serpente, que ainda até hoje atua e continua atuando. Elias estava lá, querido, né? Subiu no Monte Carmelo, pediu para descer fogo do céu, orou depois de 3 anos e meio, depois desse episódio, e a chuva veio. Mas aí o diabo lança dúvida na mente dele: olha, Jezabel disse que você vai morrer. Ih, rapaz, você está sozinho, não tem mais ninguém em Israel. E ele sai triste andando, e andou 40 dias até chegar no monte, e se escondeu numa caverna, tão depressivo. Um homem tão cheio do fogo, cheio do poder, com um chamado, uma unção tão poderosa que Deus deu na vida dele. De repente estava enfiado numa caverna. Aí Deus tem que vir lá e falar com ele: rapaz, o que você está fazendo aí dentro? Ah, é que fiquei só eu sozinho. Quem que lançou essa dúvida no coração dele? O diabo. Você está sozinho. E aí Deus fala: não está sozinho. A voz de Deus, querido, é a última, né? Deus é que bate o martelo, Deus que é a certeza, Deus que é a verdade. E quando Ele fala, é a voz dele que nós temos que ouvir. E Ele disse para Elias: ó, rapaz, tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal em Israel. Você não está sozinho, sai daí e vai ungir Eliseu, o profeta, vai ungir Jeú. E ele tinha muita coisa para fazer, ele tinha muita lenha para queimar. E nós não podemos dar ouvido à voz das trevas. E querido, se você pensa que o diabo vai aparecer na sua frente com um chifre e um rabo, soltando fogo pelas narinas para falar com você, e engano o seu, ele sabe que se ele aparecer assim, você manda fogo na cabeça dele, não manda? Sim ou não? Ele vai usar pessoas, às vezes pessoas que estão perto, às vezes pessoas que você mais gosta, ou às vezes ele vai lançar na tua própria mente.
Então nós temos que não dar ouvidos a essa voz. Amém? Temos que ficar esperto. Abraão, né, experimentou disso. O diabo dizia: ih, rapaz, você está ficando velho, hein? E Deus disse que vai dar um filho para você, mas rapaz, faz tempo, hein? Deita com a serva. Você pensa que foi a Sara, o diabo que entrou no meio ali e colocou no coração da esposa dele, para falar para ele: ó, eu não posso dar filho para você, mas minha serva pode. E está um enrosco até hoje, o povo árabe, Irã, Iraque, tudo que está em volta ali, que foi filha dessa escrava e que fica ali infernizando Israel o tempo todo, querendo acabar com ele. O Irã diz assim, hoje eu vi notícia, que em 10 anos Israel não existirá mais, eles vão acabar com Israel. Filho de quem? Da escrava, Abraão com a escrava, esse povo descendente aí. Por quê? Ouviu. Diz para quem está do teu lado: ouça só a voz de Deus. Agora, nessa noite o Senhor me colocou no coração, qual é a maior dúvida que o diabo quer pôr no coração de uma pessoa? Aquela pessoa que já entregou a vida para Jesus, que já se tornou um filho. Olha lá. Qual é a maior dúvida que ele quer colocar no seu coração? Você é filho de Deus? Será que você é filho de Deus mesmo? Será? Como é que você sabe que você é filho de Deus? Ah, rapaz, outro dia no trânsito você ficou bravo com o outro que fechou sua frente. Será que você é filho de Deus? E começa a usar coisas da vida para colocar dúvida em nosso coração. Outro dia você ficou bravo com alguém, outro dia você... Será que você é filho de Deus? Oh, querido, essa é a maior dúvida. Ele quer colocar dúvida na nossa filiação. Se és filho de Deus. O que ele falou para Jesus? Se és filho de Deus. Ele não estava preocupado com outra coisa. Ele queria colocar dúvida sobre a filiação. Será que você é mesmo? Será que você não é o carpinteiro só não? Que sabe fazer bem umas mesas, uma cadeira, e agora está querendo dar uma de filho de Deus, enviado do céu? Será que você é? Se você é, então transforma essa pedra em pães. Se você é, pula do pináculo. Então, querido, Jesus passou por esse... o que incomodava o diabo não é quantos milagres Jesus ia fazer e quantos cegos ele ia abrir a vista, quantos surdos ele ia abrir o ouvido, quantos coxos ia andar, quantos mortos ia ressuscitar. O diabo não está preocupado com isso, porque isso não leva ninguém para o céu, sim ou não? Milagre não leva ninguém para o céu. A pessoa pode ser curado de uma cegueira e continuar cego espiritualmente e ir para o inferno. E a gente sabe de muitos casos assim. Sabe com que o diabo estava preocupado? Com a filiação de Jesus. Isso me incomoda. Esse cara é filho de Deus e eu preciso lançar uma dúvida no coração dele se ele realmente é. Até o João Batista, né? Que pediu um sinal para Deus. Aquele que eu vejo descendo o Espírito Santo, esse é o Messias esperado, é o Filho de Deus. Aí ele viu lá, Jesus estava na fila, batizou, ele viu descer, diz: é esse. Depois, quando prenderam João Batista lá na frente, ele ficou em dúvida, até ele. E disse para o seu discípulo lá da cadeia, que foi visitar: vai lá perguntar se realmente é ele o Messias que nós estamos esperando, ou se tem outro. Querido, o diabo não está preocupado com o que você pode fazer, o quanto você prega muito bem. O diabo não está preocupado com o que você pode fazer. O diabo não está preocupado qual é a tua religião. Ele é evangélico, me incomoda isso. Ele é evangélico, né? Ele tem até carteirinha de membro. Mas isso está me fazendo fritar. Ele pertence à chama viva, onde já se viu? Não, querido. Ele está preocupado com o que você é. O que você pode fazer não faz tanta diferença, embora nós trabalhemos para o Senhor, amém? É claro que nós fazemos a obra, não estamos desvalorizando a obra. Mas o diabo, em primeiro lugar, não está preocupado com isso. Ele quer até que você faça, mas que você não seja filho de Deus. Que você
Seja mais um que vai chegar naquele dia e dizer: Senhor, não foi no teu nome que pregamos, fizemos milagres, expulsamos demônio. E ele vai dizer: não te conheço. Ele quer que você faça, não seja filho de Deus, e chega lá e leva um não desse de Jesus. Por isso, querido, nós temos que ter certeza em primeiro lugar: sou filho de Deus? Já confessei Jesus? Já o assumi como meu único e suficiente Salvador de verdade? Não só com palavras, mas com todo o meu ser, porque tudo que há em mim deseja esse Senhor, amém? Com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com tudo que há em mim, eu amo. É assim que nós temos que ser. Filho de Deus é assim. Glória a Deus. Os discípulos não foram lá. Jesus disse: vai lá, de 2 em 2, prega a palavra. E eles vieram maravilhados com o quê? Quando voltaram, disseram: Senhor, você tem que ver, o demônio manifesta, a gente fala, está amarrado, ele amarra, fica de pé, ele fica, morto ele vem, ponta a cabeça, ele obedece Jesus. O que Jesus falou para eles? Jesus já acabou com a graça rapidinho. Falou: olha, não fica feliz, não se maravilhe, porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque os vossos nomes estão arrolados nos céus, porque vocês são filhos. Amém, querido? Não estamos querendo dizer desvalorizando isso, entenda. Queremos colocar prioridades, e o diabo está preocupado com a prioridade. Ele quer colocar dúvida se nós somos filhos de Deus mesmo. E às vezes, querido, até uma luta que pode aparecer na nossa vida, alguma situação difícil, e você sabe que o diabo vai aproveitar, ele não perde ocasião nenhuma, isso ele nunca vai perder. E naquele momento que você está tão triste, tão ali, né, sem forças até, e não deveria estar assim, né, mas às vezes a gente acontece, está naquela tribulação, aí ele aparece e diz assim: ei, será que essa luta não é porque você ainda não é filho? Será que você é mesmo? Tem certeza? Ó, querido, com fogo, sem fogo, no meio do mar, no vale da sombra da morte, por onde quer que nós passamos, não deixaremos de ser filhos. Amém? Não deixaremos de ser filhos. Somos filhos com muito, somos filhos com pouco. Hoje na face da terra tem filhos de Deus ricos e tem filhos de Deus pobres, e nenhum deles, não há diferença nenhuma a não ser na riqueza, continuam sendo filhos de Deus, vão morar tudo no mesmo céu. Amém? Mas nós precisamos colocar isso no nosso coração. Então, não fazer para depois ser, nós temos que ser para depois fazer. Não tiramos o mérito de ser servos do Senhor e trabalhar para o seu reino, mas primeiro eu tenho que ser para depois fazer. E o diabo até inverte essa coisa, né? Tem gente aí, como é que é? Servindo a obra de Deus e não serve o Deus da obra, confunde tudo. Trabalha, e depois chega no fim da vida e não ganha um céu. Por quê? Porque primeiro quer fazer para depois ser. Então no primeiro nós temos que ser filho de Deus. E nesse texto o diabo vem lançar uma dúvida na filiação: se tu és o filho de Deus. Se nós não tivermos certeza da nossa filiação, nós somos pessoas sem identidade. Nós não sabemos o que nós somos no reino, o que nós somos em Cristo. Perdemos uma identidade. Não temos um caráter espiritual. Até tem uma frase que uma vez eu coloquei que diz assim: os dons atraem os homens, mas o caráter atrai a Deus. Primeiro ser filho, primeiro ter caráter, primeiro ter identidade. Os dons que Deus dá para um homem, se alguém recebe o dom de cura, é para atrair os homens mesmo, para que venham, sejam curados e aceitem Jesus, são sinais. Mas o caráter vai atrair a Deus, querido. Nós temos que trabalhar nessa identidade. O Romanos 8,16 nos diz assim: o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filho de Deus. Como que eu sei, pastor, que eu sou filho de Deus? O próprio Espírito Santo que está dentro de você testifica. E queima aqui dentro, você diz: eu sou filho de Deus. Pode vir alguém aí meio
com os pinamentos na cabeça, falar para você: rapaz, como que você sabe? Você tem certeza? Você falou: olha, não dá para explicar para você, porque o Espírito de Deus ninguém vê, e Ele mora dentro de mim, e Ele testifica com o meu Espírito que você também não está vendo, que eu sou filho de Deus, e eu sou filho de Deus. Amém? Você já tem esse Espírito, querido. Não deixa o diabo lançar dúvida na tua fé. A Bíblia diz que nós temos que estar sempre preparados para responder aqueles que vão perguntar a respeito da nossa esperança. Sempre ali, na ponta da língua, com a fé. Você tem certeza que é Jesus o único caminho? Não pode ser o Buda, não pode ser outro, o Alá. Não pode ser o Henrique Cristo. Querido, certeza. O único que morreu e ressuscitou foi Cristo. Nenhum homem na face da terra morreu e por si mesmo levantou do túmulo. Por isso que Ele é chamado o único Senhor, o único Deus. Só Deus pode se encarnar, morrer e ressuscitar por si mesmo. Então Ele é o único Senhor da minha vida, o único caminho. O Filho de Deus está sempre preparado para falar. O Filho de Deus está sempre ardendo para falar quem é seu pai. É como uma criança que de repente tem um pai, e a profissão do pai de repente seja um bombeiro. E quando pergunto para ele: o que seu pai faz? Meu pai é bombeiro, ele salva as pessoas, ele apaga fogo, entendeu? E às vezes nós não temos esse, como é que eu posso dizer, esse ânimo todo, né? Fala: quem é Jesus? A gente fala de um jeito meio, quem é seu pai espiritual? Querido, o nosso pai é dono de tudo. Todo mundo deve conhecer essa frase tão antiga dos para-choques dos caminhões, né? Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Sou filho do dono. E a Bíblia diz que um dia nós seremos herdeiros de tudo. Oh, que glória! Quando Jesus veio ao mundo, João 3,16 vai dizer que Deus enviou o Filho, o quê? Unigênito, quer dizer, Ele era um. Mas quando Ele nasce, e depois Ele morre, é crucificado, morre e ressuscita, Ele passa a ser o quê? Primogênito. O primeiro entre muitos filhos de Deus, porque Deus não tinha filho, por isso que Ele era chamado unigênito. Mas agora Ele passa a ser primogênito para que todos também possam ser filhos. João 1,12 diz: e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você já recebeu Jesus na sua vida, se você já o confessou, de verdade, querido, Ele deu poder para você se tornar um filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Mentira, a Bíblia diz que Deus dá poder para se tornar. Depois que Adão pecou, não tem essa, querido. Adão era filho. Adão estava uma bênção. Pecou, houve uma separação e todos ficaram separados. Mas Jesus veio para ser o primogênito e fazer de nós também todos filhos do mesmo Pai. E deu-lhes o poder. E quando você saber que você é um filho de verdade, algumas coisas acontecem, querido. Você vai saber que você, o filho do Pai, o Filho de Deus, tem autoridade. Você não merece, mas Deus te deu autoridade através de Cristo. Jesus vai dizer assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Só que Jesus, o primeiro irmão, o mais velho, ele sempre divide tudo, querido. Aí depois lá na frente ele diz assim: ei aí, vos dei autoridade para você, igreja, pisar serpentes e escorpiões. Escorpião, né? Escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano. Filho tem autoridade do Pai. Filho é investido de autoridade do Pai. E às vezes, querido, quase sempre nós não usamos essa autoridade de que nós estamos investidos.
E às vezes nós estamos velhos na fé, e a gente corre chamar o irmão não sei o que, a irmã não sei o que, o fulano de tal, e nós não exercemos a nossa autoridade. Porque Deus não faz acepção de pessoas naqueles que são seus filhos, todos têm a mesma autoridade. Todos têm o mesmo espírito, em plenitude. Precisamos exercer como filhos a nossa autoridade. E quando um filho de... Por isso que o diabo quer tirar esse lado de reconhecer a filiação. Porque ele sabe que quando você sabe que é filho, ele sabe que você vai saber que tem autoridade. E ele treme diante da autoridade. Porque ele sabe que Jesus é o cabeça e todos os principados e potestades foram colocados debaixo dos pés do corpo da igreja, da noiva da igreja. Agora, quando você sabe que é filho e você sabe que tem autoridade, você exerce a sua autoridade. Amém? Ô querida, a mesma coisa, uma polícia fardada, com autoridade de policial, aí vê um ladrão na rua e fala, ai ladrão, eu vou chamar a polícia. Pô, peraí rapaz, você é a polícia. E liga lá, o policial ligando, ó, dá para mandar uma polícia aqui que tem um rapaz aqui pulando no meu quintal. Peraí, você não é polícia? Nós somos filhos e temos a autoridade dada do Pai. E o diabo sabe quem é filho e sabe quem não é, viu? A gente pode enganar pessoas, mas uma coisa que nós não enganamos é nem Deus e nem o diabo, porque o diabo também sabe quem é e quem não é. Porque no mundo espiritual, querido, eu não sei explicar detalhes para você, mas no mundo espiritual, quando ele olha para uma pessoa, ele vê o selo. Nós não vemos porque nós não temos a nossa visão espiritual aberta. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então ele olha para o Pedrinho e diz, epa, ali tem selo. Mas de repente ele olha para o Joaquim e diz, isso aí não tem selo não. Ele sabe quem é filho e quem não é. Aí tem lá em Atos dos Apóstolos, que Paulo, querido, diz que ficou 2 anos lá em Filipos, em Éfeso, perdão, e começou a curar e fazer prodígios e milagres, e até aventais ele dava, e a hora que chegava lá no enfermo, porque não tinha como trazer, colocava avental e Deus curava por causa da unção. Aí teve uns camaradas lá, uns judeus exorcistas, dizer, opa, eu ouvi como é que ele faz. Vamos fazer assim, eles combinaram. A hora que nós for exorcizar, nós falamos assim, eu te expulso em nome de Jesus, que Paulo prega. Aí manifestou um demônio lá, o que eles foram fazer? Nós te expulsamos em nome de Jesus, que Paulo prega. O diabo só olhou para ele daquele jeito, com o olho aberto, todo fechado, e diz assim, eu conheço Jesus, o demônio disse, conheço Paulo, é filho, mas vocês, quem vocês acham que são? E diz que tomaram uma lasca lá, apanharam, querido, e ficaram quase nus, porque o diabo sabe quem é filho. É por isso que ele quer lançar dúvida, é por isso que ele quer, na realidade, nem que as pessoas saibam que são filhos e quais são os resultados de ser um filho. A autoridade é uma delas. Amém? Você é filho daquele que é dono de tudo e tem autoridade sobre tudo, querido. Você é filho mesmo, não estou falando filho no sentido assim para... É uma tipologia só para você ficar com o coração feliz. Não, ele com o poder transformou você no filho dele. Através do sangue de Jesus Cristo, através da obra redentora de Cristo, você foi comprado. Apocalipse vai falar que Jesus comprou com seu sangue povos de toda língua, tribo e nação, e vai falando lá. Ele comprou, você é filho do Pai. Amém? Você faz parte de um reino. Você sabia que tem um rei espiritual, que tem um reino, e nós fazemos parte desse reino? E ainda não estamos lá nesse reino, nem no milênio que virá aqui na terra, onde Jesus reinará, mas em vida nós espiritualmente estamos dentro desse reino, porque você é filho, você pertence ao reino. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria, e isso tem que abundar na sua vida. Tem justiça na sua vida, tem paz na sua vida, tem alegria na sua vida. Se não tem, querido, você está fora do reino. Olha o que está acontecendo. Amém.
Precisamos tirar da nossa visão míope, da nossa visão terrena, da nossa visão de galinha, né, que só olha as coisas da terra, e abrir para uma visão de águia, querido. Que não é o problema de ter luta, não ter luta, de ter problema, não ter problema. Não é isso que nos faz filho de Deus. O que nos faz filho de Deus é a obra que Ele fez na cruz. E isso está pronto e acabou. O sacrifício de uma vez por todas. E nos fez filho. E aquele muro de separação, aquela separação que tinha entre eu e o meu Pai, Jesus com sangue lavou, e hoje eu tenho um caminho aberto para chegar na sala do trono, abraçar o meu Pai e dizer: papai, eu te amo, Abba Pai. Eu tenho essa liberdade. Amém, querido? Não deixa, o diabo tem colocado tanta religiosidade. Eu acho que é Tiago 5,17, eu nem me lembro mais, mas é Tiago que fala. Alguém fala: qual que é a sua religião? Se diz: minha religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e manter-me incontaminado do mundo. É isso que Tiago fala. Qual que é a religião pura? Tiago fala: a religião pura é visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Resumindo, visitar os pobres para hoje nós, porque naquela época era uma grande necessidade que tinha. As viúvas eram abandonadas. Mulher, morreu o marido ou não tinha filho, ou os filhos estavam casados, ela ficava só mendigando. Então qual que é a religião? Eu sou evangélico. Não, minha religião é ajudar os necessitados, viúvas, ajudar os órfãos e me manter incontaminado do mundo. Essa é a minha religião. Mas isso aí não é religião, não, está na Bíblia. Está lá, lê Tiago 5,17. Eu não me lembro se é isso. Depois vocês confirmam lá. Querido, o diabo quer colocar essas coisas em nós. Eu não sou religioso, eu sou filho de Deus, amém? Eu não sou evangélico, eu sou filho de Deus. É claro que às vezes por uma classificação a gente vai responder: eu sou evangélico, creio nos evangélicos. Mas isso não quer dizer nada. Isso não leva ninguém para o céu. Se você não for filho, não vai adiantar carteirinha, não vai adiantar você dizer que é evangélico, protestante, luterano, sei lá o quê. Não vai. Lá só entra quem é filho. E você faz parte desse reino. Amir? Tiago 5,17, não, né? Mas vai procurando que tem um título em cima, religião pura, alguma coisa assim, depois você me fala. Glória a Deus, querido. Outra coisa, se você se tornou filho, você sabe o que acontece com o seu espírito? Ele se torna um com o Pai. Ele se torna um com Deus, diz lá em Romanos. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Eu acho que é em Coríntios, né? Um só espírito, porque você é filho. E se você é filho, você está conectado a Ele. Jesus diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Sem mim, vocês nada podem fazer. Então há uma conexão quando você é filho. E aí não tem aquela coisa de a gente ficar falando assim: eu estou sozinho nessa. Todo mundo me abandonou. O pai vai falar: ei, cabeção, eu estou com você. Nós somos um. Ele vai falar no Velho Testamento: mesmo que a mãe deixe de amamentar, o filho que está mamando, eu não te abandonarei, porque estás gravado nas palmas das minhas mãos. Quando passar pelo vale da sombra da morte, eu estou com você. E vai falando Isaías: se passa pelo fogo, nem um fio de cabelo seu será queimado. Se passa pelas águas, não te afogará, eu estou com você. Sadraque, Mesaque e Abednego experimentaram isso. Se Ele quiser nos livrar, tudo bem. Porque Deus poderia até deixar, por algum motivo. Mas Deus, naquele dia, diz: não vai queimar. O fogo não tem poder. Eu criei o fogo. E aí os três que estavam lá, aparece mais a quarta pessoa, que era Jesus ali, antes de ser conhecido como Jesus. E nem um fio de cabelo deles foram queimados. Porque você é filho, querido. Amém? Você é um com Deus. Uma só pessoa. Amém? Não que você tenha os atributos de Deus, mas você tem todo o amor, paz, alegria que flui do Senhor, todo o descanso no teu coração, toda a mansidão de Deus flui para você. E quando você se achar sozinho, lembre-se, tem um Pai que está com você.
Porque existe uma palavra que chama deísmo, que é aqueles que creem em Deus, mas dizem assim: Ele criou tudo aqui e foi embora, vazou, deixou nós. E nós não somos do deísmo, nós somos do teísmo, aqueles que creem num Deus, mas que Deus está conosco. Amém? O tempo todo. Achou, meu irmão? Tiago 1:27. É isso aí. Glória a Deus. Se você é filho de Deus, 2 Coríntios 3:18 vai dizer que você vai sendo a cada dia, isso é só para filho, a cada dia você vai olhando para a palavra, você vai sendo como olhando para um espelho, sendo transformado de glória em glória, segundo a imagem de Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus que é o Senhor. Os filhos de Deus vão cada vez mais sendo parecidos como Jesus Cristo. Quando você vê uma pessoa que passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, você olha para ele e diz: nossa, mas não parece com Jesus nem um pouquinho. Eu leio os evangelhos, parece que ele está tão longe, porque não é filho ainda, precisa se converter. Amém? Precisa de verdade entregar a vida para Jesus. Porque falar assim: Jesus, estamos juntos, estamos nessa, é fácil. Agora você tomar sua cruz para seguir Ele é uma outra coisa, querido, é estar junto mesmo. Amém? Então nós somos transformados. Outra coisa, se você é filho, querido, não se preocupe. Deus criou tantos anjos, querido, sobra anjo. Sobra anjo. Você é tão importante para Deus, não porque você merece, nem eu, tá? Mas você é tão importante para Deus porque o sangue de Jesus está em você, que Ele põe guarda-costas ao teu redor. Você sabe que pessoas importantes têm guarda-costas, sim ou não? Hoje tem até pastor, né, que tem guarda-costas. Eu tenho aqui o Alex, ele está disfarçado, mas ele é meu guarda-costas, né, Alex? Pode ver, quando eu saio, ele está atrás de mim, sempre assim com o braço, do jeito que ele está lá, com o braço cruzado, para mexer com o pastor. Tem até pastor que tem guarda-costas, querido. Eu já vi vídeo de pastor que está aqui, e na frente você pensa que é diácono, ó, aqui para você todo guarda-costas treinado. Todo guarda-costas treinado. O pastor sai, os guarda-costas atrás. Aleluia, glória a Deus, mas tudo armado. Mas não estou falando desse guarda-costas. O filho de Deus, querido, tem um outro guarda-costas. Os filhos de Deus, o papai envia anjos guerreiros. Não esses que são falhos, mas aqueles que nunca falham. Anjos santos, a glória de Deus está ali do teu lado. Você sabe que anjo de Deus é a extensão do braço de Deus, sabia disso? É a extensão da glória de Deus, que está do teu lado, acampado ao seu redor, te guardando. Te guardando. Por quê? Porque você é filho, esse aqui é filho do Pai. Quando se torna filho, a partir daquele momento, como tem anjo sobrando, o pai chama uma leva lá e diz: ó, desce lá, que ele é mais um filho meu, guarda a vida dele. Oh, que coisa, querido. Quanto que você é importante para Deus. Ele não precisa de você, mas Ele te ama tanto. É o amor de Deus que olha para nós e nos quer. O amor e a misericórdia dele. Saber que esses seres tão pequenininhos, esses vermezinhos que estão aqui na terra, tão pequenos diante de toda a criação do Senhor, de todo o universo, e Ele vem olhar para esses vermezinhos e dizer: eu amo tanto aquele vermezinho ali, aquele pastorzinho chamado Edson, eu amo o coração dele, eu amo a vida dele, eu quero ele para mim. Querido, esse é o Deus que a gente serve. Nós não conseguimos às vezes amar desse jeito, mas Deus é amor. Amém? Você acaba sendo luz nas trevas, o tempo todo brilhando. Filho de Deus brilha. Filho de Deus chama atenção com a luz, aonde está. Porque luz brilha. Às vezes incomoda quem gosta das trevas, mas fazer o que? Os filhos de Deus têm luz. Amém, querido? Se pudéssemos abrir os olhos espirituais, você ia ver um monte de luz aqui, um monte de lâmpadas, um monte de pessoas brilhando. Porque foi colocado dentro de você o Espírito de Deus, que queima dentro de você. Amém? Por onde quer que você vá, porque você é filho de Deus. E quando eu falo que brilha, é que o filho de Deus não anda mais nas dúvidas e nem na confusão. Filho de Deus não tem confusão, não tem mais dúvida, ele anda na luz, ele sabe o que ele quer, ele sabe para que foi chamado. Amém? O que mais? Filho de Deus é herdeiro. Então, ó, tudo que é do Pai é meu. Diz assim comigo: tudo que é do meu Pai é meu.
O que o seu pai da terra deixou para você? Ou vai deixar, né? Mas eu posso garantir uma coisa, o pai do céu tem tudo para você, amém? Que também o pai da terra não tem obrigação de deixar, às vezes levou uma vida simples, tá? Mas querendo dizer, não fique desanimado, nós temos uma herança eterna com ele, amém? Porque Jesus tinha essa herança só para ele, ele diz assim, eu vou descer e dividir, eu vou descer, me encarnar, sofrer, morrer, para que eu não fique só com essa herança, mas que meu pai divida essa herança com todos os outros irmãos que vão subir, amém? Então nós temos uma herança, tudo é de Deus. Eu sei que agora, enquanto nós estamos aqui, ainda a nossa mente é limitada e a nossa visão ainda é limitada de saber, mas o que é tudo? Mas algumas coisas a gente pode enxergar. Você olha à noite para as estrelas, elas são tuas também, viu? Sabia disso? Né, Pedrinho? Todo dia eu fui na casa do Pedrinho, ele tem uma lunetona lá, eu fiquei com os olhos até brilhando. Eu gosto de ver lua, estrela, essas coisas. A galáxia, a Via Láctea é sua e outras vias que existem. Querido, se você soubesse as coisas lindas que tem aí fora, que quando a gente tiver em espírito, com certeza nós vamos passear por aí, o Senhor vai nos mostrar tudo que Ele fez, dizendo, nasceu, fiz para você. Fora a cidade santa, fora as ruas de ouro, fora as mansões e muitas outras coisas que a gente imagina aqui, mas a gente não consegue sentir na profundidade. Você é filho, você é herdeiro, amém? Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Outra coisa, o último que eu quero colocar, que poderia colocarmos tanta coisa, mas a última coisa, você sendo filho, você sempre será provido em oração. Você sendo filho, você sempre será provido em oração. Quando você botar os teus joelhos para orar, Deus vai ouvir a tua oração e Deus vai se mover ao seu favor. Porque a fé, ela queima no nosso coração. Querido, não é só dobrar os joelhos e dizer, pai, e você de repente vai apresentar uma angústia, alguma coisa para Ele. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Não, pai, imaginar um pai a trilhões de quilômetros longe daqui, até essa voz chegar lá. Não, o pai está aqui comigo. Eu sussurro no ouvido dele, pai, eu preciso de ti. O pastor Jonas ontem no curso contou um testemunho. Ele conta vários testemunhos, né? Eu gosto de ouvir os testemunhos dele. E ele disse que quando ele morava no Rio de Janeiro, ele tinha casado há pouco tempo, o salário dele era muito baixo. E ele sempre colocando em oração, Senhor, apareceu uma casa para ele comprar. Na época, 40 mil reais. Ele disse, era impossível, mas ele disse, para o meu Deus não é. E ele orou a Deus, eu preciso de uma casa. Com esse salário eu não posso ficar pagando aluguel. Pai, me arruma uma maneira, o Senhor sabe, o milagre vem de ti, né? E aí ele foi, não é que ele foi falar com o departamento, ele foi falar, querido, e nunca aconteceu isso naquela empresa. O cara olhou para ele e diz assim, pouco tempo de serviço, quem que dá 40 mil de vale? Fala para mim. Você já ouviu falar? Só quem serve Jeová, querido. O coração do rei, ele inclina para onde ele quiser. Você pode estar diante da maior autoridade na sua frente. Deus é maior que ele. Se eu sirvo a ele, eu sou filho dele, meu pai pode dobrar o coração dele. E o cara lá do departamento fez um papel assinado por ele com vale de 40 mil reais. É que nem a Flávia falou outro dia, pede e depois fala, nem acredito, né? E acho que foi isso que passou no coração dele, nem acredito, né? Mas orou. Quando a gente é filho, a gente ora e Deus provê. Não sei, querido, é o coração. Então ele desceu, olha que engraçado, ele desceu com aquele papel de 40 mil de vale assinado, ele precisava ir lá num lugar onde ele ia sacar aquele dinheiro dentro da empresa. E quando ele chegou com o papel lá e diz assim, vim pegar esse vale. O cara olhou para ele e disse, você está com piada, né, cara? Claro que eles erraram isso aqui está errado, é 400 reais, acho que vai dar 40. O cara diz, aqui nunca teve, ele falou assim, nem os diretores têm um vale desse, você que entrou aí, um pé rapado, vai ter 40 mil de vale. Espera aí que eu vou ligar. Não, então você pode ligar, ele disse. Ele ligou lá e diz, tem um vale aqui, acho que vocês erraram aqui, acho que é 400 reais, você fez 40 mil reais. O cara falou assim, não, é 40 mil reais, pode fazer e dá para ele.
Como que você entende um pai desse? Amor, querido. Filho, é meu filho. Ele precisa de uma casa como se eu estivesse precisando dar uma casa para ele. Eu vou tocar no coração daquele homem e vai dar uma casa para ele. E ele disse que teve um outro serviço também, que ele estava orando, né? E eu não sei nem se foi esse. E em 4 anos ele teve 13 aumentos. Ele diz, nunca aconteceu isso na empresa. 13 aumentos. De garçom, ele trabalhava de garçom. Porque ele tinha casado há pouco tempo. Isso é antes um pouco, né? Ele trabalhava de garçom, querido. Isso aí edifica a vida da gente, tá? Ele trabalhava de garçom. E ele falava, puxa, os irmãos indo para a igreja com a Bíblia, e ele doido para ir na igreja, ele de garçom, ele orava a Deus, Deus, me dá um trabalho, Senhor, um outro que eu possa ir no culto, eu não posso deixar de te cultuar. E naquela angústia orando, aí um dia, sabe o que Deus faz? Deus pegou um monte de diretores de uma empresa que estava começando no Rio de Janeiro e colocou lá no restaurante dele. Olha o que Deus faz. Aí ele foi atender e tal, e eles falaram, nós somos diretores, papapá. E ele servindo as pessoas ali. E de repente ele disse assim, ele ficou, ouviu o que falou, ele falou, vocês não estão precisando de gente para trabalhar lá não? Ele falou assim, nós estamos começando. Ele, tá o meu cartão, me procura amanhã na empresa. E ele foi lá. Deus levou o serviço lá para ele. Aí ele foi entrar na empresa, ele teve que fazer um teste. Era de português e mais umas coisas lá. Ele falou, nós temos uma vaga aqui, nós vamos tentar te colocar, mas você tem que... E ele fez aquele teste e entregou. Aí depois de 2 dias ligaram para ele, vem fazer outro teste. E ele achou estranho, mas de novo. Aí deram um teste mais difícil para ele. Ele fez o segundo. Aí o cara chamou ele lá e falou assim, mas por que vocês estão fazendo tanto teste? Não é, rapaz, aqui você veio a primeira vez e respondeu tudo certo. A gente achou estranho. Eu falei, tem alguém aqui da empresa que está passando alguma informação para você? Ele falou, não tem ninguém não. Aí passamos o segundo mais difícil, você também fez e não errou nenhuma. Tem coisa errada, querido. Quando Deus está no negócio, até aquilo que você não sabe, você chuta e acerta. Não é? Qual é a raiz quadrada de 99? Está lá 3. Eu não sei, Senhor. O Senhor põe o dedo seu ali. Querido, Deus é fiel. Deus provê. Deus está conosco. Somos os seus filhos, não estamos abandonados, nós temos um pai. Quando estávamos no mundo, tínhamos um padrasto, muito mal, mas hoje nós temos um pai, amém, que cuida da nossa vida. Glória a Deus. Viva como um filho, querido, viva como um filho. E não deixe o diabo lançar essa dúvida no seu coração, você é filho. Eu quero ler uma última passagem para a gente encerrar. João 10, 27. Olha, essa passagem que eu vou ler é para que você, como filho, tenha certeza que Deus te chamou, que Deus te salvou, que Deus escreveu o seu nome no livro da vida, e ninguém pode arrancar isso, querido. A não ser nós mesmos estragar tudo isso, mas o que depende dele, você está com ele, e ele não larga de você, viu? João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Você está escondido dentro da mão de Deus, você é filho, tenha certeza do que você é. Viva como um filho de Deus, amém? Viva como um filho de Deus. Acorde, olha para o espelho, mesmo feioso de manhã, né, que a gente acorda tudo amassado, mas diz assim, você é filho de Deus, rapaz. Sorria porque você já encontrou seu Pai, sorria porque você já está salvo. É mais um dia que o Pai deu para você. Sabia que cada dia que a gente amanhece é um presente de Deus para nós, sim ou não? É mais um dia que Deus está dando de presente para você, dizendo, mais um dia de vida estou dando para você. Oh, que glória, querido, que glória, amém? Isso alegra o teu coração, querido, saber que é filho de Deus. Oh, papai. Às vezes, querido, uma palavra dessa, não estou menosprezando quem trabalha de psicólogo, psiquiatra, mas uma palavra dessa não precisaria nem tomar remédio mais, porque tem gente que
que tomam remédio, que precisam direto dessas coisas, porque não sabe que é filho, não sabe o que é ser filho do Pai, e não sabe a segurança que isso dá no coração. Você descansa. Mas, como às vezes está só, parece que está numa ilha, mesmo que sabe que Deus existe, ouve todo mundo falar, é o Pai do céu, o Pai nosso que está aí no céu, mas não consegue desfrutar dessa fé, dessa presença. Mas você já encontrou isso. Amém? Vamos nos colocar em pé comigo, queridos?